Capítulo 6: Processo científico. O método científico de investigação é um processo dialético, envolve uma unidade contraditória, problema-solução, por consequência, constitui-se de várias fases interrelacionadas em sua dinâmica de ação, na busca da verdade sobre os fatos materiais ou sociais. Para facilitar a assimilação de sua prática, realçamo-lo neste capítulo com um esquema teórico envolvendo diversos passos necessários à procura do conhecimento sobre os fenômenos questionados, dada a impossibilidade de exemplificação prática de todos os métodos neste espaço e contidos no capítulo 4. Optamos ilustrar o assunto considerando o método formal expresso na lógica indutiva e dedutiva. Ver figura 14, fases do processo, página 115. O problema objeto da pesquisa, a base de toda pesquisa e os fundamentos de seu inquérito inspiram-se em uma situação problemática, objeto, de cuja solução, objetivo, emana o espírito da verdade sobre os fenômenos, adquirindo-se conhecimentos necessários para eliminar as dificuldades existentes e, ao mesmo tempo, aumentar o patrimônio do conhecimento sobre determinado assunto. Um problema em pesquisa não é uma observação de fatos isolados, mas, sobretudo, a ligação casual destes com a realidade universal para diminuir as dificuldades sentidas por uma pessoa, grupo ou sociedade, a fim de desenvolver o regime socialista na organização social da produção. Na acepção mais geral, problema é uma defasagem entre o que é e o que deveria ser num determinado aspecto da realidade, e para ser o que se deveria requer um reajustamento, solução capaz de mudar os fatores negativos. O fato, por exemplo, de um motor estar parado não constitui um problema, mas o dele estar parado quando deveria estar funcionando é um problema e requer solução, pois causará dificuldades a alguém. Identicamente, se o motor funciona quando deveria estar parado, estamos diante de uma situação problemática. A queda das folhas das plantas não nos diz muito, mas se esse fato baixa a produção e a produtividade agrícola, estamos frente a uma dificuldade: a falta de mercado para uma economia em excesso de produção, o mau funcionamento de uma empresa com os recursos disponíveis, inflação, recessão, depressão, colonialismo cultural são exemplos ilustrativos da questão. Poderíamos citar uma infinidade de problemas elucidativos. Porém, a criatividade do pesquisador haverá de ser a bússola de orientação na busca e seleção de problemas no processo de investigação, partindo da afirmação de que o inquérito dos fatos só começa quando as dificuldades que aparecem causam prejuízos aos indivíduos e à sociedade. Solução teórica. Esta é uma das fases mais importantes do processo científico de investigação. É o momento que exige toda a capacidade e aptidões inatas do pesquisador, todo o seu background, é posto à prova como fonte inspiradora, idealizadora e projetiva para arrancar uma solução ideal, o mais provável possível, da situação real. Exige, portanto, poder de criatividade, capacidade intelectual, experiência vivida, conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado e vivência com um problema. Tudo isso são elementos indispensáveis como condições prévias que possibilitem ao pesquisador construir um sistema teórico capaz de delimitar o campo da pesquisa e dele retirar os fatos de que necessita como dados da observação para a solução do problema proposto. Torna-se, pois, indispensável racionalizar e sistematizar a investigação através de um projeto, no qual lança-se todo um conjunto de métodos, técnicas e instrumentos indispensáveis à ordenação da pesquisa. É através da solução teórica que a observação espontânea cede lugar à observação controlada, com base no planejamento para controle dos fatos a serem estudados, previsto no método científico e capaz de dar uma resposta racional ao problema investigado. É uma resposta à questão em bases teóricas, uma solução pressuposta,
Uma suposição, de tal modo racionalizada que possibilite coletar, organizar e analisar dados, evidências cujos resultados sirvam de base para confirmar ou rejeitar hipóteses a prioristicamente formuladas. Consta essa fase dos seguintes aspectos. Modelo conceitual. Entende-se por modelo conceitual o sistema de conceitos representativos dos fatos, fenômenos ou variáveis considerados como objeto da pesquisa. Suponhamos que o nosso problema fosse a constatação de que uma empresa é ineficiente em seu trabalho, embora possuindo boas disponibilidades para levar o bom termo suas atividades. Outro sim, que as nossas experiências nos assuntos nos levam a pressupor que a deficiência da empresa considerada deriva-se da ineficiência de seus funcionários. A partir dessas suposições prévias, baseadas no senso comum e na experiência vivida, selecionaremos um conjunto de fatos que deveríamos analisar a partir de uma observação prática para a obtenção da eficiência dos funcionários e da empresa. Suponhamos que a nossa visão pessoal e experiência no assunto nos levassem a selecionar para a solução do problema os seguintes conceitos representativos da questão. Letra A, forças produtivas. Letra B, capacidade profissional. Letra C, adaptação ao trabalho. Letra D, desempenho funcional. Deste modo, teríamos o sistema de conceitos suscetíveis de operacionalização e, em função deles, armaríamos um esquema teórico de investigação, cuja composição chamamos de modelo conceitual, conforme figura 15. Ver figura 15, página 118. O modelo estatístico. O modelo estatístico é a parte do processo de pesquisa que define operações para tratamento dos dados da observação. É a expressão matemática do modelo conceitual. Em sua função, é que faz todas as interpretações, análises e conclusões para soluções dos problemas. Para melhor ilustração do assunto, partamos do modelo conceitual anterior. Em função dele, poderíamos pensar no seguinte modelo estatístico. Y é igual à soma de x1, x2 e x3 dividido por 3, em que y é igual à eficiência dos funcionários, x1 é igual à capacidade profissional, x2 é igual à adaptação ao trabalho, x3 desempenho funcional. A partir, portanto, do modelo conceitual dos dados da pesquisa e do modelo estatístico, poderemos chegar a resultados racionais, obtendo-se índices ou parâmetros de eficiência, cuja discussão e interpretação nos levaria a conclusões lógicas e cientificamente válidas, como resposta ao problema da avaliação de eficiência da empresa. Hipóteses alternativas. Hipótese nada mais é que uma pressuposição alternativa que pode ser colocada à prova para a determinação de uma correlação supostamente existente entre fatos. Poderá ser confirmada ou rejeitada diante dos dados da observação. Poderá ser certa ou errada. Em qualquer caso, conduz a uma verificação do fenômeno analisado e daí uma resposta ao problema estudado. É um dos princípios fundamentais do método científico de investigação. Pela hipótese, a ciência poderá rejeitar qualquer afirmativa que não tenha havido antes, uma verificação prática conveniente, garantindo assim a essência da verdade, possibilitando o conhecimento da realidade pesquisada. Sem hipótese, a pesquisa não tem foco, é uma divagação empírica ao acaso. Os resultados não podem ser interpretados e expostos como verdades e com significado claro. A hipótese é uma conexão necessária entre a teoria e os fatos através da investigação, conduz a novas descobertas pelo conhecimento dos fatos da realidade estudada. Diante da análise do problema de ineficiência empresarial referido no subtítulo Modelo Conceitual, poderíamos, por exemplo, lançar as seguintes hipóteses norteadoras da questão. 1. Hipóteses específicas. Letra A.
A força produtiva da empresa é excelente, sendo seu índice superior aos de capacidade profissional, adaptação e desempenho dos funcionários. Letra B. Os índices de desempenho funcional e capacidade profissional são inferiores ao de adaptação, significando que os funcionários não estão adaptados ao serviço, mas sim acomodados. Letra C. O índice de eficiência dos funcionários é inferior ao da força produtiva da organização. 2. Hipótese geral. A deficiência da empresa, portanto, está nos funcionários e não na falta de condições para execução de seu trabalho. Aplicação prática. Considerando-se os modelos conceitual e estatístico dos itens anteriores e as hipóteses 1 e 2 através levantadas, poderíamos definir uma pesquisa empírica com base nessa solução teórica através de formulários especiais, obtendo-se dados necessários para esclarecimento do problema sobre a eficiência da empresa considerada. Suponhamos que a pesquisa tivesse sido realizada e que obtivéssemos dos instrumentos teóricos referidos os dados contidos na tabela 1. Ver tabela 1, página 120. Como podemos observar, o modelo conceitual seleciona os elementos da pesquisa, variáveis e indicadores, possibilitando a determinação do que se quer medir. No caso, houve a determinação dos indicadores contidos na tabela 1, possibilitando com objetividade a execução da pesquisa. O modelo matemático condiciona, por sua vez, chegar a uma conclusão a partir das evidências da pesquisa, dados da observação. Para maior entendimento, vejamos a sua aplicação. Calculemos o índice de eficiência de Israel. Y igual a x1 mais x2 mais x3 dividido por 3 igual 2 mais 2 mais 1 dividido por 3 igual 1,7. Neste caso, pelo modelo estatístico, conclui-se que a eficiência média de Israel é 1,7. Desta forma, calculamos a eficiência de todos os funcionários da empresa, bem assim, a força produtiva da empresa. Assim, vejamos. Y igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 dividido por n igual a 1,7 mais 2,3 mais 3,3 mais 4,7 mais 4,3 mais 3,7 dividido por 6 é igual a 20 dividido por 6, que é igual a 3,3. É igual a 1 mais 4 mais 3 mais 3 dividido por 6, que é igual a 18 dividido por 6, que é igual a 3. Os funcionários têm, portanto, um índice de eficiência igual a 3,3 e a empresa igual a 3. Desta forma, a aplicação do modelo estatístico nos forneceu os resultados da tabela 1. A partir desses dados, poderemos inferir conclusões lógicas sobre as hipóteses 1 e 2 levantadas anteriormente, que poderão ser rejeitadas ou confirmadas, obtendo-se daí a verdade sobre o fenômeno questionado. Verdade que levará à solução do problema pela descoberta das 6 condições existentes na empresa. Por tudo que foi dito e concluído, vejamos se as hipóteses serão confirmadas ou rejeitadas. Pela tabela 1, observa-se o seguinte: letra A hipótese específica A é rejeitada, pois o índice de força produtiva 3 não é superior aos índices de capacidade profissional, adaptação e desempenho funcional, com valores, respectivamente, iguais a 3,4 e 3. Letra B. A hipótese B é confirmada, visto que o índice de adaptação 4 é superior aos índices de capacidade profissional e desempenho funcional, respectivamente 3 e 3. Letra C. A hipótese C é rejeitada porque o índice de força produtiva 3 é inferior ao índice de eficiência dos funcionários 3,3. Letra D.
A hipótese geral, que é a conclusão do argumento A, B e C, é rejeitada, verificando-se que a deficiência da empresa não está nos funcionários, uma vez que a única hipótese confirmada foi a B, evidência que sozinha não sustenta a conclusão do argumento. De todas essas considerações que os instrumentos teóricos nos proporcionou, poderemos chegar à seguinte inferência: a ineficiência da empresa não está somente na incapacidade de seus funcionários, mas, sobretudo, na falta de disponibilidade para o trabalho. A pesquisa, portanto, deu uma verdadeira reviravolta nas perspectivas que se tinham do problema. Novos horizontes estão se descortinando sobre o assunto, agora munidos de mais consciência do problema, pois 3 das hipóteses foram refutadas. A solução deverá ser buscada noutros indicadores e não só na ineficiência dos funcionários. Evidência. Quando as pessoas raciocinam, fazem afirmações. Essas afirmações chamam-se conclusões ou inferências e devem se fundamentar em alguma coisa para serem aceitas. Esses fatos que sustentam as afirmações de um raciocínio chamam-se evidências. Toda e qualquer afirmação, hipótese ou suposição, isto é, toda conclusão ou inferência de um raciocínio, necessita, portanto, de evidências capazes de sustentá-la. É perfeitamente possível, entretanto, que aceitemos sem comentários uma afirmação quando temos bastante conhecimento sobre ela. Exemplo: todo homem é mortal. Entretanto, se a afirmação é complexa e não temos experiência sobre ela, o problema de sua demonstração é inevitável, tornando-se a evidência indispensável para sua comprovação. Jamais poderíamos refutar a ideia de que o céu é azul se não tivéssemos evidência de que aquilo que parece céu azul nem é azul, nem é céu. No processo de investigação científica, as evidências não são somente importantes, mas, sobretudo, indispensáveis à comprovação das pressuposições teóricas, hipóteses, a fim de se chegar a uma conclusão empírica com um certo grau de certeza sobre o fenômeno investigado. Para melhor entendimento do assunto, devemos encarar a evidência de 2 ângulos de observação. 1. Do ponto de vista puramente lógico. 2. Do ponto de vista científico. Evidência lógica. Na lógica, a evidência é chamada premissa. O pensamento lógico divide o raciocínio em 2 partes: evidência, que são as premissas, e conclusão. O conjunto formado por esses 2 elementos chama-se argumento. Então, na lógica, o raciocínio é representado por um argumento. Exemplo: todos os seres humanos são racionais. Premissa ou evidência: José é um ser humano. Premissa ou evidência: José é um ser racional. Conclusão: as evidências são, portanto, um ou mais enunciados que sustentam logicamente a conclusão. A conclusão, por sua vez, é um enunciado ou afirmação sustentada pelas evidências. Um argumento, do ponto de vista da lógica, pode ser válido, correto ou não válido, incorreto. Argumento válido. Para que um argumento seja válido, é necessário, letra A, que as evidências, premissas estejam tão relacionadas com a conclusão que sejam capazes de sustentá-la logicamente. Letra B, que a conclusão seja verdadeira quando as evidências forem verdadeiras. Satisfeitas com essas condições básicas, um argumento válido apresenta os seguintes casos de relação lógica entre as evidências e a conclusão. Inferência. Primeiro caso: evidências verdadeiras e uma conclusão verdadeira. Exemplo: todos os diamantes são duros, alguns diamantes são joias, algumas joias são duras. Verdadeiro. Segundo caso: algumas ou todas as evidências falsas e uma conclusão verdadeira. Exemplo: todos os gatos têm asa. Falso. Todos os pássaros são gatos. Falso. Todos os pássaros têm asas. Verdadeiro. Terceiro caso: algumas ou todas as evidências falsas e uma conclusão falsa. Exemplo: todos os gatos têm asa. Falso. Todos os cães são gatos. Falso. Todos os cães têm asas. Falsos.
Argumentos não válidos. Para que um argumento seja logicamente não válido, é necessário que, letra A, as evidências não estejam relacionadas logicamente com a conclusão e, assim, não sejam capazes de sustentá-la. Exemplo: todos os mamíferos são mortais, verdadeiro. Todos os cães são mortais, verdadeiro. Todos os cães são mamíferos, verdadeiro. Letra B, que a conclusão seja falsa quando as evidências forem verdadeiras. Exemplo: todos os mamíferos são mortais, verdadeiro. Todas as cobras são mortais, verdadeiro. Todas as cobras são mamíferos, falso. A lógica não se preocupa com a verdade ou falsidade das evidências e conclusão, mas apenas com a relação entre ambas, isto é, as evidências devem sustentar logicamente a conclusão. Assim, não se prova que um argumento é válido mostrando-se que seus elementos são verdadeiros. Nem se prova que um argumento é incorreto, mostrando-se que os seus elementos são falsos. Evidência científica. A ciência se preocupa não só com a validade dos argumentos, isto é, com a condição de que as evidências sustentam a conclusão. Vai mais além, busca os detalhes, analisa mais acuradamente, além de se preocupar com a correção do argumento, exige que as evidências e conclusão sejam verdadeiras. Jamais aceitaria uma conclusão falsa de argumento correto, bem como rejeitaria uma conclusão verdadeira de um argumento não válido. Os dois argumentos a seguir estão fora de cogitação do inquérito científico. Todos os gatos têm asas. Falso. Todos os cães são gatos. Falso. Todos os cães têm asa. Falso. Todos os mamíferos são mortais. Verdadeiro. Todos os cães são mortais. Verdadeiro. Todos os cães são mamíferos. Verdadeiro. No primeiro caso, as evidências, apesar de sustentarem a conclusão, os seus elementos constitutivos são falsos. A ciência busca a verdade a partir de afirmações corretas e verdadeiras. No segundo caso, apesar das evidências e conclusão serem verdadeiras, não há uma relação lógica entre ambas. A ciência busca correlacionar os fatos para obtenção de leis universais. Do exposto, infere-se que, para um argumento, pressuposição ou hipótese ser cientificamente aceito, é necessário, letra A, que o argumento hipótese seja logicamente válido. As evidências corroboram a conclusão. Letra B, que as evidências e conclusão sejam enunciados verdadeiros. Letra C, que as evidências lógicas enunciados sejam transformadas em evidências empíricas, dados da observação prática. Letra D, que haja um teste crucial de prova baseado na análise comparativa dos dados da observação pelo método da estatística indutiva. Satisfeitas essas condições, um argumento que, do ponto de vista da lógica, seja válido, de premissa e conclusão verdadeira do ponto de vista científico, poderá ser, letra A, rejeitado, quando os dados da observação, evidência empírica, rejeitarem a conclusão. Letra B, confirmando quando os dados da observação, evidência empírica, confirmarem a conclusão. Consequentemente, nem todo argumento logicamente válido é cientificamente aceito, mas todo argumento cientificamente aceito deverá ser logicamente válido. A lógica seleciona argumentos válidos de evidências e conclusões verdadeiras para a experimentação científica. O pensamento lógico, deste modo, desempenha uma tarefa preliminar importante no trabalho da ciência em busca do conhecimento universal. Vejamos a seguir um argumento logicamente válido e que, do ponto de vista científico, poderá ser rejeitado ou confirmado, tabela 2. Esse argumento baseia-se em conhecimento anterior de que o tamanho do cérebro está relacionado com a inteligência, parte do conhecimento que trata da evolução dos animais. O peixe e o macaco, por exemplo. Veja capítulo 5, página 93 a 96. As pessoas de grande cérebro são inteligentes. As pessoas de cabeça grande têm grande cérebro. Logo, as pessoas de cabeça grande são inteligentes. Ver tabela 2, página 126.
O argumento, apesar de válido, logicamente não é cientificamente aceito, pois os dados da observação rejeitam a conclusão. A inteligência média das pessoas que têm cabeça grande é menor do que a das pessoas que têm a cabeça pequena. Evidência empírica. As evidências empíricas são os dados da observação, representativos dos enunciados, do argumento e capazes de sustentá-los ou rejeitá-los pela comprovação matemática. Esta fase trata da coleta, seleção e análise de dados, que servirão de base para teste de correlação, expressa nos enunciados do argumento, evidências e conclusão. Para isto, é necessário considerar os seguintes aspectos, a fim de levar a bom termo a tarefa de comprovação. Número 1. Definir os instrumentos de investigação. Letra A. Experimento nas ciências exatas. Letra B. Questionários ou formulários nas ciências sociais. Letra C. Bibliografia especializada. Número 2. Determinar as técnicas de investigação. Letra A. Entrevista pessoal nas ciências sociais. Letra B. Montagem de experimento nas ciências exatas. Letra C. Organização e análise de dados. Letra D. Consultas bibliográficas. Estes elementos estão para a pesquisa, assim como a rede está para a pesca. As malhas de sua estrutura devem estar compatíveis com a questão analisada, condição que só o pesquisador consegue no exercício de sua profissão, através da experiência cotidiana. Análise das evidências. Nesta fase, está em xeque a capacidade crítica do pesquisador. Há bastante necessidade de senso analítico, olho clínico e boa base matemática e estatística para a interpretação dos fatos. Estão em jogo os conhecimentos teóricos do profissional. Neste aspecto, consideram-se como principais itens: letra A, uso de escalas gráficas; letra B, cálculos de índices, tais como média, mediana, modas, desvio padrão, índices de correlação e etc. Letra C, preparação de quadros e tabelas. Letra D, testes de hipóteses. Letra E, descrição de resultados. Letra F, conclusão e resumo. Estes instrumentos estão para pesquisa, assim como o CERN está para a madeira. Como tal, devem dar ao estudo base mais firme, são seus esteios, onde o pesquisador pode centralizar suas deduções. Relatório de pesquisa deve conter a resposta ao problema central investigado, resposta que depende da eficiência dos instrumentos utilizados. As hipóteses levantadas, confirmadas ou rejeitadas, devem trazer conhecimentos esclarecedores da questão. Serve como base de teorização para futuras investigações, não só pela conclusão a que possível chegar, mas por outras evidências levantadas paralelamente na busca e demonstração das causas do problema. O resultado de uma pesquisa deve concluir com uma contribuição para o patrimônio do conhecimento científico. Este é o seu caráter fundamental. Fugindo dele, tem-se apenas um levantamento de uma situação sem descer às bases ou causas das mesmas. O legado mais profundo de uma investigação científica é a construção de sua generalização, lei, com bastante probabilidade de aplicação prática na construção do bem comum. Capítulo 7. Técnicas e instrumentos. Na realização de uma pesquisa em qualquer área da realidade universal, é imprescindível a utilização metódica de técnicas e instrumentos apropriados de sondagem. Estes meios permitem levantar dados, organizá-los e analisá-los, engessando uma resposta sobre o problema questionado. Vários instrumentos são empregados, desde o planejamento à realização de uma pesquisa, dos mais simples aos mais sofisticados, do manual ao mecânico, considerando-se neste particular a utilização do computador. Este capítulo tem como objetivo fundamental discutir as principais técnicas e instrumentos, dizer de sua utilidade e importância no processo de uma investigação científica, como o trabalho visa apenas facilitar o entendimento do assunto. Procura-se singularizar a questão, deixando o seu aprofundamento para um nível de experiência mais avançado. Neste caso, a abordagem será reduzida à expressão mais simples,
posto que seu aprendizado exige prática constante, de onde flui naturalmente a habilidade necessária que só o tempo e a experiência vivida a consolidarão. Partindo-se dessa perspectiva, relacionamos como principais instrumentos de investigação projetos, escalas, tabelas, gráficos, questionários, formulários e relatório, elementos que são discutidos nos próximos subtítulos. Escala de avaliação. Escalas são instrumentos utilizados na análise dos fenômenos sociais qualitativos. Em pesquisa social, a ideia de escala perderia o seu sentido e importância se não estivesse ligada ao conceito de contínuo. Daí ser oportuno, antes de focalizarmos seu estudo e emprego, dar uma noção deste conceito. Contínuo em pesquisa social. É uma série de atributos sobre um determinado fenômeno social qualitativo, como atitude, comportamento, distância social, entre tantos outros. Atributos estes, logicamente, relacionados como se estivessem dispostos numa linha, passando de um extremo ao outro, ao longo de um percurso. Se estivéssemos pesquisando a distância social dos brancos em relação aos homens de cor no Brasil, teríamos que definir um contínuo conforme a figura 16 ou semelhante. Ver figura 16, contínuo de distância social, página 130. Isto posto, entende-se agora por escala uma série de valores segundo uma distribuição de atributos ao longo de uma reta contínua. Tem por finalidade quantificar os fenômenos qualitativos da área social. Escalonamento dos fenômenos sociais. Como se depreende do item anterior, a elaboração de uma escala pressupõe a existência de um contínuo sobre fatores qualitativos. Sem este pré-requisito, não há escala. A distribuição dos contínuos atributos corresponde a uma série de valores. Este procedimento nos habilita a quantificar fenômenos qualitativos, sendo a escala um instrumento de pesquisa indispensável nessa situação. As escalas, portanto, têm por finalidade transformar uma série de fatores subjetivos, chamados atributos, numa série de dados substantivos denominados variáveis. Essa transformação é indispensável, porque os atributos são impossíveis de tratamento matemático. As variáveis expressas em números são suscetíveis à manipulação matemática. Muitos fenômenos sociais são variáveis subjetivas que deverão ser transformadas em variáveis quantitativas, visto que os estudos científicos reclamam medidas comparativas a partir de índices que, numa análise de qualidade, não seria suficiente. Gould e Hatch, 30. No estudo dos fenômenos sociais abstratos, atitude, comportamento, valor, norma, hábito, status, prestígio ocupacional e etc., serão necessários 3 passos. Letra A. Definição clara do significado de cada fenômeno. Letra B. Elaboração de um contínuo. Letra C. Definição dos atributos que compõem a escala. Feito este trabalho, temos a construção da escala cuja aplicação seja possível de dimensionar o fenômeno, questão que será solucionada empiricamente através do teste de fidedignidade e validade da escala. Ao se aplicar uma escala no estudo dos fenômenos abstratos, existe o problema de determinar se o fenômeno ou acontecimento está mais alto ou mais baixo que o outro numa escala e de quanto é mais alto ou mais baixo. Na investigação dos fenômenos concretos, este problema se torna de fácil solução. Se uma pessoa pesa 100 quilos e uma segunda 50 quilos, não só a primeira é mais pesada que a segunda, mas pesa 2
2 vezes mais. Estamos diante do uso cardinal dos números, que se distingue do uso ordinal pelo fato de poderem ser tratados matematicamente. Guggenheim, 30. Nos fenômenos abstratos, geralmente os sociais, isto não acontece. Nas escalas destes fenômenos, a distância entre 2 pontos de um contínuo não é rigorosamente igual. Um servidor de uma empresa não pode ser considerado 2 ou 3 vezes mais eficiente que o outro. Poderá ser mais ou menos capacitado, mas não precisamente quantas vezes. A quantificação, neste caso, é um valioso auxiliar na definição de índices de eficiência, visto que o fenômeno não é o objeto físico, mas um fato subjetivo. A tabela 3 ilustra a argumentação. Nela se observa a distribuição dos scores de opiniões de 100 pessoas sobre a reforma de ensino num educandário. Ver tabela 3, página 132. Na mensuração dos fenômenos qualitativos, não é necessário que as escalas possuam unidades iguais para se tornarem instrumentos úteis. É uma das características desejáveis, mas não suficiente para uma investigação científica correta, como afirma Guggenheim. Abre aspas, as escalas variam desde aquelas mais grosseiras às mais refinadas. A situação da pesquisa é que determinará o grau de precisão da escala. Esta é melhor que nada quando não se pode aplicar outra técnica de observação, fecha aspas. Alguns tipos de escalas. Vários tipos de escalas são utilizados. A classificação é feita em função do fato analisado e do caráter da observação. Vejamos 2 exemplos. Escala de distinção social. Distinção social é o grau de aceitação ou repulsão quando se aplica um contínuo para a distribuição de opiniões das pessoas em relação ao grupo ou do grupo em relação às pessoas. Um contínuo de distância social poderá variar entre intimidade, proximidade, indiferença, aversão, rejeição e até hostilidade. Ao se aplicar uma escala deste tipo, devem-se definir qual a distância a ser medida: distância em seleção ao grupo, a um valor social, a um indivíduo? Seja de mencionar o afastamento atribuído por brasileiros em relação aos imigrantes japoneses e norte-americanos. A tabela 4 mostra este fato a partir de uma escala que varia do score 7 a 1, onde estão distribuídas as opiniões dos entrevistados. Para estabelecer um valor global que situe a posição de cada grupo imigrante e a consequente distância, existem várias técnicas. A mais fácil é definir um coeficiente resultante da soma dos produtos mais frequentes. Neste caso, com os dados da tabela 4, proceder-se-á a seguinte do modo: média dos japoneses. X é igual ao somatório de frequência vezes valor, dividido pelo somatório das frequências. Isso deu 513 dividido por 100, igual a 5,13. Média dos americanos. X é igual a 287 dividido por 100, igual a 2,87. Conclui-se, pois, que os japoneses seriam muito mais aceitos que os americanos. Veja a tabela a seguir. Tabela 4, página 133. Escala de atitude. Vejamos uma escala para medir atitude perante a igreja. Várias afirmações poderiam ser selecionadas, como sejam: letra A. Os ensinamentos da igreja são superficiais e não têm grande importância social. Letra B. Os ensinamentos religiosos entusiasmam e ajudam a vencer. Letra C. A igreja é uma instituição estática, portanto, prejudicial ao indivíduo e à sociedade. Letra D. Os dogmas da igreja ajudam as pessoas a serem mais honestas e dignas. Outras afirmações poderiam ser acrescidas para compor o universo de variáveis. Numa pesquisa de atitude perante a igreja, vejamos como avaliar esta questão, relacionando-se apenas com a afirmação: a igreja é uma instituição estática, portanto prejudicial ao indivíduo e à sociedade. De posse de um questionário previamente elaborado,
Pede-se a cada pessoa entrevistada assinalar a resposta que mais reflete seus sentimentos. Solicita-se o mesmo procedimento para as demais afirmações. A tabela 5 ilustra o assunto. Nela verifica-se um contínuo de atributos em que estão atribuídas as opiniões das pessoas, segundo suas respostas à afirmação. Em função dos scores atribuídos à escala, chega-se a um valor médio das opiniões, no caso 2,8, o processo sendo idêntico para as demais variações. Afirmações. Obtém-se, no fim, um parâmetro geral valorativo da atitude dos entrevistados perante a Igreja. Se as afirmações propostas forem formuladas contra a Igreja ou outra instituição, a concordância com a afirmação indica oposição e neste terá o menor valor de escala. Se forem formuladas de modo favorável, a concordância indica aceitação. Nesta situação, terá o maior valor escalonar. Deverá ser dado a resposta favorável, abre aspas. Concordo muito, fecha aspas. O valor 5, maior. A resposta contrária, abre aspas. Discordo muito, fecha aspas. Em consequência, as escalas poderão ser acrescentes e decrescentes, conforme a construção das afirmações. Se contrárias, serão crescentes, se favoráveis, decrescentes. Ver tabela 5, página 135. Tabelas de frequência. As tabelas são instrumentos estatísticos empregados na análise dos dados de uma pesquisa. Tem como finalidade classificar observações de um fenômeno segundo uma ordem de frequência. Oferecem elementos para a solução do problema investigado, indispensáveis, portanto, no estudo de qualquer fenômeno. Na avaliação de um fenômeno segundo uma série de valores relacionados com os valores de outro fenômeno. As tabelas são decisivas para definir correlação, para verificar, por exemplo, a suposta correlação entre nutrição e natalidade. Surgirá uma questão: saber se as variações na nutrição estão relacionadas com as variações da natalidade. Esta será maior ou menor quando o padrão alimentar for alto ou baixo. Consequentemente, as tabelas, além de serem instrumentos úteis na ordenação das observações, são indispensáveis, além do mais, para definir as relações entre variáveis, surgindo daí a técnica da tabulação. Esta prática implica na classificação de um fenômeno segundo um grupo de dados e na distribuição de um segundo fenômeno para cada grupo. O processo requer poucas operações, relativamente simples, que podem ser desenvolvidas através de tabelas de frequência. Nesta técnica de tabulação, o fenômeno considerado variável independente será dividido em várias classes. As observações do fenômeno dependente serão distribuídas por cada classe do primeiro, incluindo todas as observações. Para realçar o assunto, a tabela 6 evidencia a correlação entre nutrição e natalidade, referente a 60 famílias pesquisadas. O padrão alimentar estará agrupado em 5 classes de frequência, segundo o consumo diário de calorias. Entre estas classes está distribuída a natalidade, segundo o número de família, número de filhos e média de filhos por família. Na classe 202, 707 calorias agrupam-se 23 famílias com 118 filhos, o que resulta 5,1 filhos em média para cada família com este padrão alimentar. Deste modo, se procede para as demais classes, isto é, divide-se o total de filhos pelo número de famílias da classe considerada, obtendo-se uma série de médias de filhos que representa a natalidade e, assim, encontrando-se os índices da correlação representados na tabela 6, estatisticamente chamada de uma entrada. Ver tabela 6, página 136.
Para melhor esclarecimento, estes dados poderão ser resumidos na tabela 7, onde são focalizados níveis de padrão alimentar e os índices de natalidade correspondentes. Nota-se a tendência para uma correlação inversa entre estas duas variáveis. A natalidade decresce quando a nutrição aumenta. Ver tabela 7, página 137. Gráfico é outra maneira de apresentar dados de uma pesquisa de forma mais ilustrativa. Produz no leitor um entendimento mais rápido do que uma tabela, onde a supremacia de uns valores sobre outros não aparece tão clara como no gráfico. Veja os exemplos do capítulo 9, polígono e histograma de frequência, página 178 a 184, questionário e formulário. Em pesquisa social, estes dois instrumentos de coleta de dados são os mais frequentemente utilizados, têm muito em comum, sendo o questionário mais empregado nas pesquisas à distância, quando não é possível um contato pessoal para uma entrevista. O formulário, ao contrário, exige uma entrevista entre o pesquisador e um informante. Em ambos os casos, o seu conteúdo deverá constituir-se de um conjunto de indicadores relacionados logicamente com o problema central da investigação, relação com o problema. Ao se elaborar um questionário ou formulário, deve-se ter o cuidado de torná-los um instrumento capaz de coletar dados que sirvam realmente para responder ao problema abordado. Isto é impossível quando não temos a prioristicamente consciência do problema e da solução plausível. Quando, ao contrário, a maturidade do pesquisador no equacionamento da questão levantada, o trabalho de elaboração desses instrumentos torna-se bastante fácil. Esta maturidade, só o estudo continuado, o trabalho diário e a prática constante dão habilidades necessárias para o melhor sucesso da tarefa. Para que um instrumento de coleta de dados levante elementos que possibilitem o equacionamento da questão objeto da pesquisa, é necessário que o seu conteúdo seja uma síntese do conjunto de variáveis relacionadas com a teoria levantada acerca da questão. Neste caso, o formulário deve ser estruturado em função dos elementos básicos do projeto de pesquisa, isto é, em função do problema, objetivos, modelo teórico e das hipóteses de trabalho. Se a questão fosse analisar a influência da nutrição na reprodução, o formulário deveria inspirar-se em um conjunto de variáveis cujos valores evidenciassem esta influência, expressa teoricamente no corpo do objeto. Para atender à circunstância da relação lógica que deverá existir entre o formulário e o problema, consequentemente entre os outros elementos do projeto, este seria elaborado tendo uma estrutura básica, mais ou menos como um que se segue. Letra A. Problema: analisar a influência da nutrição na reprodução. Letra B. Objetivo: a pesquisa responderia à questão na medida em que identificasse a correlação entre a natalidade e a dieta em hidrocarbonatos, proteínas, vitaminas e sais minerais. Letra C. Modelo teórico. Naturalmente, a solução deste problema deverá ter uma expressão teórica que defina as variáveis e indicadores envolvidos, o que se observa na figura 17 a seguir. Veja projeto anexo, página 148. Letra D. Hipótese de trabalho. A identificação dos objetivos seria possível através da verificação da hipótese. O número de filhos da classe proletária difere significativamente do número de filhos da classe burguesa. Conteúdo do formulário. Um formulário para responder a esta questão deverá ser elaborado de tal modo que os seus elementos estejam relacionados com o problema central e os outros elementos básicos do projeto, que seja um instrumento capaz de levantar dados de cuja análise estatística definam-se os parâmetros da solução. Para tanto, o seu conteúdo deverá ter, mais ou menos, a estrutura do modelo anexo ao projeto a seguir exemplificado, página 153. Projeto de pesquisa.
Se a sistematização é a essência do método científico, o planejamento, sendo o núcleo da sistematização, é imprescindível por ser intrínseco à indagação em qualquer área de conhecimento, é o estágio primário e primordial em todo o estudo exploratório da verdade. Dele depende a explicação dos fenômenos inerentes à realidade. Por isto, deverá ser grande a racionalidade na elaboração dos projetos de pesquisa. Num projeto, deverão ser fixados todos os aspectos envolvidos num processo de investigação, abordados no capítulo 6 deste trabalho. Em linhas gerais, a programação de uma pesquisa deverá envolver as seguintes fases. Letra A, descrição do problema ou objeto do estudo. Letra B, importância do problema. Letra C, definição dos objetivos a serem atingidos. Letra D, elaboração de uma solução teórica, considerando seleção de conceitos operacionais, elaboração do modelo teórico ou conceitual, construção do modelo estatístico ou matemático, levantamento de hipóteses de trabalho, definição de tese das hipóteses. Letra E, fixação das técnicas e procedimentos de investigação inspirados nos aspectos. Seleção da área de investigação, delimitação do universo e definição da amostra, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, isto é, questionário, formulário ou experimento controlado, fixação de técnicas de abordagem, envolvendo treinamento dos observadores, teste de questionário ou formulário, controle de experimento, estudo de bibliografia. Letra F, elaboração de orçamento para financiamento da pesquisa. Letra G, definição do cronograma de execução. Relatório de pesquisa. Generalidades. O relatório, como fase subsequente ao projeto de pesquisa, a sua prática, reflete a verdade sobre os fatos estudados com a base na teoria de apoio e orientação do projeto. É uma resposta concreta ao problema da pesquisa, anteriormente equacionando à luz da teoria do planejamento. Dada a sua importância como raiz da equação relativamente ao problema estudado, um relatório envolve normas especiais indispensáveis, não só como solução, mas também como método de universalização dos pensamentos científicos, pela racionalidade que deve ter no trato das ideias e fatos abordados ao longo de um processo de investigação. Um relatório deverá conter uma introdução, os métodos e técnicas utilizadas, os resultados, a conclusão e o sumário, de tal modo apresentados que atraia a atenção do leitor para o trabalho realizado, isto é, objetivos, importância e aplicação prática da pesquisa considerada. O estilo da redação deverá ser impessoalizado, objetivo, cortês, consistente, claro e conciso, datilografia e impressão sem rasura ou repetição, considerando, em linhas gerais, os seguintes aspectos: impessoalidade e objetividade, escrito na terceira pessoa, evitando referências pessoais, meu relatório, nosso trabalho. Nestes casos, usar o presente relatório, este estudo. Os pronomes personificam e, por isto, contrariam a modéstia, tirando-lhe a objetividade. O fato fala por si. Cortesia: nenhum trabalho está isento de erro. Ao discordar dos resultados de outros pesquisadores, a cortesia e a elegância prevalecerão sobre a presunção, mesmo em posições contrárias. Modéstia: o relatório fala por si mesmo. O pesquisador não deve assumir ares de autoridade absoluta no assunto. A modéstia é fundamental num bom relatório, mesmo porque evita o juízo de valor. Consistência: é consistente de um relatório quando se utiliza a mesma apresentação, isto é, gráficos, tabelas, abreviatura e etc. Adotada uma norma, utilizá-la no começo ao fim do trabalho. Se, por exemplo, empregarmos a notação m ao quadrado, não usar a expressão metro ao quadrado.
Datilografia, em papel branco de boa qualidade, tamanho ofício, utilizando-se apenas um lado do papel com espaço e meio entre linhas, rodapés, cabeçalhos e figura em espaço simples, parágrafos iniciados no quinto toque da margem esquerda, símbolos, letras gregas, fórmulas e equações devem ser datilografados ou normagrafados, evitar rasuras, linhas intermediárias, letras ou palavras superpostas, obedecer os seguintes espaçamentos em relação às margens do papel: superior 3 centímetros, esquerda 3,5 centímetros, direita 2,5 centímetros, inferior 2,5 centímetros. Início de capítulo: a margem superior inicia-se a 8 centímetros. Capa e página de rosto. Ambas contêm as mesmas informações. Nome completo do autor no centro, a 3 centímetros da margem superior do papel, em letras maiúsculas. Títulos a 10 centímetros da margem superior, simetricamente, se possível, com mais de uma linha e entre letras maiúsculas maiores que a do nome e do autor. A 18 centímetros da margem superior, na metade direita da página. Colocar informações como relatório apresentado à universidade como parte das exigências do curso de, para obtenção do grau de nome da cidade e estado onde foi escrito o relatório no centro do papel, a 4 centímetros da margem inferior, em letras minúsculas, ano em que foi redigido, a 1,5 abaixo do local, no centro da página. Numeração das páginas, as anteriores ao corpo principal, com exceção da página de rosto, numeradas em algarismo romano. 1, 2, 3, 4. As do corpo principal, inclusive apêndices numeradas em algarismos arábicos. 1, 2, 3. Tabelas numeradas em séries com algarismo arábico. O seu título ficará na parte superior da ilustração, antecedido da palavra tabela, em letras maiúsculas, seguida do número correspondente, página 145, tabela 8. Sempre que possível, ficar próximo do texto em que está sendo citada, evitando as expressões a tabela acima, a tabela abaixo. Figuras, auxílios visuais que facilitam o entendimento do texto, desenhos, mapas, fotografias, gráficos, numeradas em séries com algarismos arábicos, os seus títulos na parte inferior da ilustração, antecedidos da abreviatura, figura, seguida do número correspondente próximo do texto que ilustra, exemplo, figura 17, página 148. Divisão do relatório: obedecer a coerente sistematização fundamentada numa conexão lógica entre as partes envolvidas na maneira de escrever e numerar os capítulos e subtítulos. Assim, um bom relatório de pesquisa deverá constituir-se de divisões e subdivisões, envolvendo 3 aspectos básicos, a saber: parte preliminar constitui-se de títulos, agradecimentos, conteúdos, listas de tabelas e figuras. Títulos: consta na capa e página de rosto, bem descrito, claro, conciso, expressando o problema investigado. Agradecimentos: reconhecimento pela ajuda recebida, aparecendo essas palavras em letras maiúsculas no centro da página, a 8 centímetros da margem superior do papel. Conteúdo: contém os capítulos e subtítulos, é o resumo do corpo principal do relatório, indicando suas páginas menos as que os antecede. A palavra conteúdo aparece no centro da página em letras maiúsculas e a 4 centímetros da margem superior. Os capítulos datilografados em letras maiúsculas, os subtítulos em minúsculas, exceto as palavras iniciais. Linhas pontuadas em duplo espaço ligam as últimas palavras dos capítulos e subtítulos à coluna de numeração das páginas. Os capítulos e suas numerações iniciam-se a 3 centímetros da margem esquerda do papel, os subtítulos a 3 espaços da margem esquerda do texto, as subdivisões a 5 espaços, exemplificando, ver exemplo, página 142.
Listas de tabelas e figuras, apresentadas em série numérica própria, com os seus respectivos títulos, em páginas correspondentes. Abrir os títulos, lista de tabelas, linhas de figuras a 4 centímetros da margem superior, no centro do papel e com letras maiúsculas. Corpo principal. Constitui-se esta parte dos seguintes capítulos: introdução, métodos e técnicas, resultados, conclusão, sumário e bibliografia. Introdução reflete a importância da pesquisa, atraindo a atenção do leitor, considerando os objetivos do estudo, o que se pretende conseguir, porque se realizou bem assim sua limitação. Métodos e técnicas. A validade de um estudo científico depende destes instrumentos de trabalho, daí ser imperioso fazer-lhes uma descrição completa e detalhada, permitindo ao leitor interpretar bem os resultados, julgar melhor o estudo, oferecendo-lhe uma teoria para facilitar novos estudos. Deve-se informar ainda onde se realizou a investigação, os fatos analisados, a teoria utilizada, modelos, hipóteses e testes. Indicar à população e à amostra os dados, enfim, todas as informações necessárias ao esclarecimento do estudo realizado. Resultados: é o capítulo principal do relatório, a resposta concreta ao problema investigado. Quando necessário, agrupá-los em subtítulos, tabelas, gráficos, figuras, fotografias, elucidar o assunto de forma objetiva, lógica, clara e exata, de modo a facilitar o seu entendimento. Os fenômenos devem ser apresentados numa relação de causa e efeito, demonstrar as generalizações, comprovando-as através dos dados da observação e da sua teoria disponível, assinalar as aplicações práticas ou teorias dos resultados obtidos, indicando as limitações do estudo, sumário. É a essência do relatório, evidencia os resultados mais importantes, as principais conclusões, faculta ao leitor informações concisas, mantendo-o atualizado com o assunto sem necessidade de ler todo o relatório. Bibliografia deverá ser ordenada alfabeticamente pelos sobrenomes dos autores e numerada em série natural. Cada citação bibliográfica conterá um conjunto de informações obedecendo os seguintes tópicos gerais: sobrenome do autor e pronome, título da publicação, número da edição, com exceção da primeira, local, editora e data de publicação, número de páginas ou de volumes, título da coleção e número de publicação de série. Exemplo, página 143, página 144. Um projeto de pesquisa, natalidade e nutrição. O problema. A nutrição é fator decisivo no desenvolvimento de todo ser vivo. Uma boa alimentação é imprescindível, portanto, ao homem, não só para o seu desenvolvimento, equilíbrio biológico e psicológico, mas também para sua evolução social. Da biologia, conclui-se que a fome de proteínas, por exemplo, diminui a estatura e o peso, sendo, ao mesmo tempo, causa de doenças da natureza infecciosa, tuberculose, pneumonia, disenteria, entre outras tantas anomalias. A falta de vitaminas poderá ter como consequência a xeroftalmia, beriberi, pelogra, escorbuto, cegueira e raquitismo. A ausência de minerais acarreta a osteomalácia, crescimento retardado, cáries dentárias, anemia, bócio e debilidade mental. Logo, a deficiência nutricional provoca um desequilíbrio profundo no sistema psíquico somático dos indivíduos, cujos resultados se refletem negativamente sobre a sociedade. Biologicamente, aceita-se a teoria de que os elementos básicos da nutrição, proteínas, vitaminas e sais minerais, fazem parte do processo vital. A proteína está diretamente ligada à fertilidade, como tal é a base da vida. Assim, tomando-se como certa a afirmação de que todo o processo produtivo deverá ter um ponto ótimo para maximizar a produção, a dieta alimentar como responsável pelo processo vital deverá ser otimizada como fator de vitalização.
O excesso ou a deficiência tende a desequilibrar a reprodução. Talvez, baseado neste argumento, Josué de Castro levanta um problema para a classe teoria da fertilidade. Segundo os princípios básicos da nutrição, estabelece a teoria da fome crônica como causa do aumento da fertilidade, explorando o fenômeno como fator da superpopulação, causa do metabolismo demográfico mundial. A controvérsia que o discutido assunto provocou reflete pontos obscuros tanto da teoria clássica da fertilidade quanto da teoria levantada pelo autor de Geopolítica da Fome. O assunto requer que estudos sejam realizados para esclarecimento da questão. Esta pesquisa tem como objetivo de análise uma verificação prática, se não da correlação entre fertilidade e nutrição, mas pelo menos uma relação entre naturalidade e nutrição. Como a teoria da fome crônica levantada por Josué de Castro envolve aspectos econômicos e sociais, consideramos-la de grande importância pela aplicação que poderá ter na prática, principalmente numa política demográfica. Daí o interesse de sua comprovação através do levantamento e análise de dados empíricos sobre a questão. É de interesse mundial, visto resultar a fome da exploração capitalista nos países subjugados pela burguesia imperialista, fato elucidado na tabela 8. Ver tabela 8, página 145. Objetivos. Considerando-se o objeto de estudo focalizado no problema, esta pesquisa visa, de modo mais amplo, comprovar empiricamente a hipótese de que a natalidade está associada à nutrição. Neste caso, é a nutrição um dos fatores responsáveis pelo metabolismo demográfico no mundo. Assim, pretende-se chegar aos seguintes resultados. Objetivo geral: verificar empiricamente se existe correlação entre os índices de natalidade e de nutrição através dos seguintes objetivos específicos. Letra A. Comprovar a existência dessa correlação entre a natalidade e a dieta alimentar carboidratada. Letra B. Verificar idêntica correlação considerando a dieta em alimentos proteicos, vitamínicos e salíneos. Conceitos. O esclarecimento da questão envolve um conjunto de conceitos cujo conhecimento e operacionalização são meios imprescindíveis ao alcance dos objetivos desta pesquisa. Para tanto, tornam-se as seguintes ideias básicas. Solução teórica. É uma resposta idealizada para o problema, consta de modelos, hipóteses e testes de verificação. Modelo conceitual é um conjunto de variáveis que se pressupõem interrelacionadas. Veja a figura 17, página 148. Modelo estatístico é uma expressão matemática do modelo conceitual, relaciona os fatos objetos da pesquisa. Hipótese de trabalho é a pressuposição da existência de uma verdade baseada na lógica formal, indução e dedução. Teste de hipótese é a prova de uma pressuposição baseada na lógica indutiva. Tem como material de análise os dados empíricos da observação. Natalidade, média de filhos por família nas diversas classes, operária, média e grande burguesia. Hidrocarbonato ou carboidrato, substância orgânica composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. Exemplo, açúcar, amido. Proteínas, substâncias orgânicas nitrogenadas e albuminoides de alto valor nutritivo. Sua deficiência poderá acarretar doenças infecciosas, hipertrofia orgânica, rosto disforme, pernas descomunais, crianças mirradas. Vitaminas, substâncias que desempenham um importante papel na nutrição, favorecendo a assimilação dos alimentos. Sua deficiência acarreta várias doenças como beriberi, escorbuto, pelagra, xeroftalmia e raquitismo. Distingue-se por letras A, B, C, D, E, K. Sais minerais, substâncias inorgânicas indispensáveis à alimentação. Os mais importantes, cálcio, fósforo, ferro e iodo. A deficiência destes alimentos acarreta raquitismo, osteomalácia, cárie dentária, bócio, anemia e debilidade mental.
Tuberculose, doença produzida pelo bacilo de Koch e que ataca mais frequentemente os pulmões, o intestino e as articulações. Pneumonia, inflamação dos parênquimas dos pulmões, causada pelo pneumococo. Desinteria, infecção do colo intestinal. A desinteria, a mediana, por exemplo, causada pela entomoeba, a bacilar produzida por bacilos desintéricos. Xerofitálmia, degeneração da conjuntiva ocular com ausência da secreção lacrimal. Tem como causa a deficiência em vitamina A. Beriberi, doença caracterizada por polineurite e edemas causados por falta da vitamina B. Pelagra, a vitaminese caracterizada por eritemas, perturbações digestivas, nervosas e mentais. Escorbuto ou mal de Luanda, tendência à hemorragia causada pela falta de vitamina C. Osteomalácia, amolecimento dos ossos por falta de cálcio e fósforo. Bócio, aumento do volume das glândulas tireoides, originada pela falta de iodo. Métodos e técnicas. A solução do problema objeto desta pesquisa envolve a análise de variáveis, natalidade, hidrocarbonatos, proteínas, vitaminas e sais minerais. Para tanto, serão utilizados os instrumentos e técnicas de abordagem a seguir. Modelo teórico. Este modelo expressa a teoria da correlação entre natalidade e nutrição. A natalidade é a variável dependente, isto é, uma função dos princípios básicos da nutrição: hidrocarbonatos, proteínas, vitaminas e os sais minerais. Deste modo, o modelo teórico da correlação é expresso na figura 17. Ver figura 17, modelo teórico, página 148. Cada variável, independente deste esquema teórico, como se observa, é constituído de vários tipos de alimentos, geralmente os mais comuns à região em que for executado o projeto. Como se vê, a amostragem prioriza os mais usuais. Modelo estatístico. A natalidade, como função de padrão alimentar, será explicitada, classificando-se os diversos grupos de indivíduos em 5 classes, segundo a dieta considerada conforme uma distribuição de frequência. Deste modo, a distribuição dos entrevistados, segundo as várias classes, refletirá a influência da dieta no índice de natalidade. Assim, os dados da distribuição, segundo as várias classes de nutrição, serão analisados através da teoria da correlação, tendo como modelo estatístico a equação linear a seguir. Y igual a menos bx, em que y igual índice de natalidade, a igual a coeficiente linear, b coeficiente angular, x igual índice de alimentação, supondo-se que a pesquisa houvesse sido realizada, obtendo-se a tabela 9, que reflete os resultados do padrão alimentar e da natalidade. Neste caso, teríamos os dados necessários a serem analisados pelo modelo estatístico. A tabela 9 reflete o nível alimentar de todos os produtos consumidos expressos no modelo teórico, figura 17, e os respectivos índices de natalidade distribuídos nas 5 classes. Ver tabela 9, página 149. Isto implica que é possível fazer uma distribuição dos índices de natalidade segundo os de nutrição, portanto, pode-se chegar a uma síntese sobre as variáveis hidrocarbonato, proteínas, vitaminas e sais minerais capazes de influírem nos índices de natalidade, segundo cada variável, sintetizando-se todos os resultados oriundos do modelo teórico expresso na figura 17 e tabela 9. Teríamos a figura 8 a seguir como resultado geral da correlação entre nutrição e natalidade. Ver figura 18, página 150. Chegar-se-ia, então, a média de filho por família em cada classe, segundo a nutrição, bem assim, ao resultado geral da natalidade expresso na equação y igual 8,4 menos 0,002x, refletida na figura 18. A partir desses valores, ter-se-ia condições de testar as hipóteses levantadas
Sobre a teoria da fome crônica sugerida por Josué de Castro. Hipótese de trabalho. As hipóteses aqui levantadas fundamentam-se nesta teoria, isto é, de que existe uma correlação significativa e inversa entre nutrição e natalidade. A lógica desta teoria alicerça-se no argumento. Letra A. Num regime de desnutrição, dois instintos entram em contradição: a nutrição e a reprodução. Letra B. Quando o instinto de nutrição se atenua, o de reprodução exalta para perpetuar a espécie. O apetite sexual se desenvolve. Letra C. A probabilidade de fecundação aumenta com a desnutrição. As pessoas ou os animais em regime alimentar deficientes passam a ser mais floríferos. Letra D. Então, existe uma relação inversa entre a dieta alimentar e a natalidade. Em virtude disto, a classe proletária tem mais filhos, visto ser desnutrida. Teste de hipótese. A prova da hipótese, objeto deste trabalho, será feita pelo teste de estudante, conforme o índice de correlação entre a natalidade e a nutrição, de acordo com o que pré-estabelece o assunto no capítulo 14, página 341, a área de investigação. A pesquisa será desenvolvida entre a classe burguesa e o proletariado, nos diversos bairros da cidade e entre os latifundiários e camponeses na zona rural. Para maior êxito do estudo, far-se-á uma estratificação da sociedade objeto de análise e seu sorteio de acordo com a teoria da probabilidade. Veja capítulo 8, páginas 155 a 168. População e amostra. A população consta de todas as pessoas que habitam as áreas previamente delimitadas. A amostra consta de um total de famílias que atenda a um grau de confiabilidade da ordem de 95% de representatividade do universo a ser observado, cuja margem de erro seja de 2,5%. Instrumento de investigação. A coleta dos dados necessários ao esclarecimento da questão será feita através de um formulário anexo a este projeto. Ver página 151, orçamento. Ver bibliografia, página 151. Ver formulário, página 153.